sertão é o terreno da eternidade, da solidão. O sertão é dentro da gente. Este pequeno mundo do sertão, este mundo original e cheio de contrastes, é para mim o símbolo, o modelo de meu universo. Guimarães Rosa se dizia um homem do sertão. E sua maior ambição era conjugar poesia e realidade. Você sabia que ele nasceu em Cordesburgo? Cordesburgo? Cordesburgo é a cidade natal de João Guimarães Rosa. Trata-se, portanto, de um topônimo, isto é, um nome que indica um lugar, do grego topos, neste caso, uma cidade. Literalmente, Cordesburgo significa cidade do coração. Sua origem é o germânico burgs, cidadela, cidade pequena, forte. Latinizado em burgos, pequena fortaleza, povoado. E o latim cordes, do coração. E você sabe o que ele disse sobre a infância dele em uma entrevista? Não, o quê? Não gosto de falar infância. É um tempo de coisas boas, mas sempre com pessoas grandes incomodando a gente, intervindo, estragando prazeres. Nossa, curioso. Pois a obra de Guimarães Rosa sempre esteve ligada à sua infância e às suas origens. João Guimarães Rosa é um dos grandes gênios da literatura brasileira. Médico e diplomata, conhecedor de cerca de 20 idiomas, ele conheceu o mundo todo viajando a trabalho, mas nunca se desligou de suas raízes no sertão mineiro, onde ele nasceu. Você já leu alguma obra de Guimarães Rosa? Sim. Qual? Grande Sertão Veredas. Eu acho que a linguagem de Guimarães Rosa é verdadeiramente a linguagem do Brasil, né? O Grande Sertão é uma viagem, não é um livro. Uma viagem na profundeza do sertão. É uma coisa maravilhosa, né? Com aquela linguagem que a gente descobriu que dava para falar, escrever em linguagem oral. O que ele escreve é o que o sertanejo fala. Não faz nada não, seu doutor. Ele é o demônio. Não respeita nada e não tem medo de ninguém. Mas, Manuel, é até uma vergonha você dizer isso. Eu? Eu? Não fazer nada seria uma infâmia. Temos de defender a das dor. Há momentos em que qualquer um é obrigado a ser herói. Uma osga. E o amor, Manuel? Ela é a tua noiva. Essa história... Que história, que maravilha história! O senhor tá caçoando comigo. Não, porque... Por que isso que? A minha... Quinha. Professor, Guimarães Rosa é para ser lido ou para ser ouvido? Guimarães Rosa é para ser lido em voz alta. Então, eu acho que isso responde a sua pergunta de uma maneira diferente, né? Realmente, você ficar sentado no sofá da sua casa, quietinho ali, lendo o livro em silêncio, vai fazer com que a magia não se crie como poderia ser criada. Acho que ler em voz alta, andando e tentando reproduzir aquela sonoridade toda especial da prosa poética, como a gente chama, que o Guimarães produz, faz toda a diferença. Agora, você percebe a diferença de que se eu estiver também sentado só ouvindo, acho que é uma coisa complicada. Então, o legal é ler em voz alta para que eu possa ouvir a minha voz tentando reproduzir aqueles sons criados por ele. O que podemos destacar na prosa, na poesia, enfim, na literatura de Rosa? Bom, o Guimarães Rosa escreveu um livro de poemas chamado Magma, que foi publicado bem no final. Foi a última coisa que foi publicada e a primeira a ser escrita. Algo que ele escreveu mais na juventude, deixou ali guardadinho e só publicou depois. Na verdade, os textos mais famosos do Guimarães Rosa, os contos, as novelas e o romance Grande Sertão Veredas, fazem parte de um território que a gente chama de prosa poética. Então ele escreve em prosa, né? Mas o texto tem características muito fortes de poesia, como, por exemplo, a sonoridade, como os recursos utilizados por ele, a riqueza de imagens. Então, eu acho que o Guimarães Rosa é considerado o reinventor da língua portuguesa. Ele criou um jeito diferente de contar essas histórias, uma linguagem diferente, porque ele simplesmente achava que talvez as palavras existentes não dessem conta de revelar aquele universo tão especial que ele via no sertão mineiro. Guimarães disse, em uma conversa com o crítico Gunther Lorenz, em 1965, que o idioma é a única porta para o infinito,
Escrevendo, descubro sempre um novo pedaço do infinito. Ah, a dualidade das palavras. Explica pra gente um pouco do universo de Rosa. Depois de ter percorrido o mundo trabalhando pelo Itamaraty, depois de formado médico, foi lá em Cordisburgo que ele buscou a sua inspiração. O universo de Rosa, como você me perguntou, é esse universo muito pessoal ali, daquelas figuras de Cordisburgo. Mas justamente por ser tão pessoal, tão específico, ele consegue atingir o mundo inteiro. Ele consegue falar para alguém que o lê na Alemanha ou no Japão, porque a discussão, ela sempre alcança a dimensão do humano. Então, quando ele diz que a palavra é a ponte para o infinito, né? A linguagem é a ponte para o infinito, ele está falando desse infinito que, na verdade, mora dentro de cada um de nós, desse infinito que pode tranquilamente ser representado no sertão, porque para ele, o sertão é o mundo. Eu estendi a mão para tocar naquele corpo e estremeci, retirando as mãos para trás, incendiado. Abaixei meus olhos, mas aqueles olhos eu beijei, as faces, a boca. Adivinhava os cabelos que cortou com tesoura de prata, cabelos que no só ser, haveriam de dar para baixo da cintura. E eu não sabia por que nome chamar. Eu exclamei me doendo: meu amor. Vou pintar com um tinteiro o brilho do seu olhar, pra não ver o meu desejo na sua fronte cintilar. Vou pagar o jangadeiro pro rio me atravessar e perder seu paradeiro sem nem pra trás me virar. Meu furo no miaeiro, minha planta pra vingar, meu bolso sem dinheiro, meu sol de alumiar, meu dedo no formigueiro, espelho de quem não quer se olhar. Meu dedo no formigueiro, espelho de quem não quer se olhar. No curso do rio ligeiro, sigo até seu desembocar, pra debaixo de um outeiro sentir o gosto do mar. Água do zóio trigueiro que vinha a garganta molhar, cachaça de 4,5, grão de milho pra pilar. Cachaça de 4,5, grão de milho pra pilar. Minha luz de candeeiro numa noite sem luar, minha pesca de veleiro, jangada de aventurar. Volta de o mundo inteiro na volta que o mundo dá. Chocalho de feiticeiro, espelho de quem não quer se olhar. Chocalho de feiticeiro, espelho de quem não quer se olhar. Tudo é sentinela. Que vamos, até os ponteiros estão afirmando. Vamos que vamos, a um rápido intervalo e voltamos já com outras histórias de Guimarães Rosa.